Bom, eu me chamo Samuel, eu tenho 18 anos, nasci aqui em São Paulo, na capital. Eu gosto muito dessa cidade porque ela pulsa vida, né? Eu consigo encontrar tudo que eu quiser aqui em São Paulo. Isso motiva bastante, principalmente para quem é artista, para quem gosta do audiovisual, do teatro. Motiva muito porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas, conhecendo muitos lugares, aprendendo muitas coisas, tem muitas opções para quem busca o mercado de trabalho mesmo. Então eu gosto bastante de São Paulo por causa disso. E para quem escreve também é um desafio porque existem muitas pessoas fazendo o mesmo trabalho que você, escrevendo também. Só que ao mesmo tempo é um motivador, porque você precisa ser mais criativo, você precisa se superar, contar mais histórias de uma forma diferente. E é isso que eu me propus a fazer. Sendo bem sincero, eu não me considero um grande escritor. Eu acho que é uma história muito boa. Eu acho que eu consegui pensar em uma história que até eu me surpreendo às vezes. Eu me pego pensando, puxa vida, eu mesmo, eu que consegui escrever essa história. Então é um presente que eu me dei e que é um prazer todos os dias lembrar dessa história e poder falar um pouco sobre ela com você. Então, para mim, eu fico muito feliz mesmo de saber disso. E eu comecei muito cedo com o teatro. Então, eu fazia algumas peças de teatro, escrevi algumas peças de teatro. Lembro que eu tinha um grupo de estudos voltado para o teatro na escola e a gente se empenhava bastante em produzir peças teatrais autorais. Então, a gente escrevia peças de teatro e interpretava. E eram crianças, assim, que gostavam mesmo de fazer, que tinham um sonho. E que esse sonho acabou se tornando realidade de alguma forma. Lembro que nós éramos em três, na verdade. Eu tinha um trio de amigos, que era eu, Guilherme e Riquelme. Riquelme hoje, ele virou cantor, ele tem algumas músicas que ele compôs, que ele lançou. Faz um trabalho muito legal. E eu lembro com muita saudade desse tempo, porque era um tempo em que a gente fazia arte de uma maneira totalmente espontânea, sem nenhuma pretensão, simplesmente porque gostava. E à medida que a gente cresce, que a gente vai aprendendo, é muito ruim porque as coisas acabam assumindo uma certa personalidade de obrigação, sabe? As coisas acabam parecendo mais obrigatórias do que livres, e isso acaba atrapalhando o processo artístico. E é uma das coisas que hoje eu luto bastante contra, porque eu preciso escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de contar histórias. Isso acontece de várias formas, seja pelo livro ou seja também pelo audiovisual, pelo cinema, pelas séries, curta-metragens, enfim. Eu gosto muito do cinema, do ambiente do cinema. Eu vejo que é um desafio porque depois da pandemia as pessoas pararam de frequentar os cinemas e as pessoas têm um certo comodismo, né? De ligar o streaming, de ficar em casa, às vezes ter essa facilidade contribui para conseguir divulgar ainda mais o audiovisual, os filmes, etc. Mas atrapalha porque eu acredito sinceramente que a experiência do cinema, de você entrar na sala de cinema, sentar na poltrona, com pipoca, refrigerante, muda todo o ambiente, muda a experiência com o filme, com o audiovisual. E eu cresci indo ao cinema, então eu assisti vários filmes. À medida que eu fui crescendo, eu fui fazendo novos cursos, fui aprendendo mais, fui me desenvolvendo como pessoa e como profissional também. E é engraçado porque as histórias que eu tinha na minha cabeça, elas foram amadurecendo. Então, eu tenho histórias que me acompanham até hoje, que eu tinha quando eu era criança, e tem histórias que simplesmente eu deixei de lado. Porque quando a gente é criança, a gente tem muito noção, né? Do que, do que pode ser dito, do que deve ser dito, do que é bom ser dito. E eu fui crescendo, fui descobrindo novas coisas, aprendendo novas coisas. E eu lembro que eu tive uma ideia de uma história.
E a primeira cena foi a cena final. Então eu imaginei uma casa pegando fogo com uma pessoa dentro, sem poder sair, presa. E ao mesmo tempo, um garoto do lado de fora, chorando, com medo. E eu nunca fui um escritor, nunca pensei em histórias de terror, né? Eu gosto muito de fantasia, de histórias que tenham esse teor mais fantástico, né? Então, eu gosto bastante de Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, histórias que realmente nos tiram do mundo real. E quando uma história consegue mesclar as duas coisas, eu considero genialidade pura, né? Mas enfim, eu nunca fui um escritor de terror, apesar de gostar bastante dos trabalhos do Stephen King, por exemplo. Então, It a Coisa, Iluminado, são obras que eu considero fantásticas, porque além de ser uma boa história, ele soube escrever isso de uma maneira fenomenal, sabe? E eu decidi então me arriscar nesse gênero do terror, suspense. Mas eu acho que o medo, ele tá muito atrelado com uma realidade humana, com aquilo que é humano, com o que é real. E eu acho que hoje em dia, os filmes de terror, por exemplo, eles estão muito fracos. Eles estão fracos porque se tem essa necessidade de imaginar muito, né? Então as pessoas, os roteiristas, diretores, acabam viajando muito nas ideias, querendo trazer coisas muito fictícias, e isso para uma pessoa que está assistindo não desperta um medo real, né? O medo real é aquele que está atrelado com o cotidiano, com o que é visível, com o que a gente presencia no mundo real. E o meu livro, Na Escuridão, ele é justamente essa proposta. É um livro de terror, suspense, mas que é 100% real. Então, ele acaba se enquadrando muito no gênero thriller também, né? Porque tem essa característica de ser uma ficção, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido. E é justamente por isso que eu gosto dessa história, porque é uma história que vai cativar tanto jovens, quanto adultos, quanto pessoas que gostam de fantasia, quanto pessoas que gostam de algo mais real, né, por assim dizer. Mas que é uma obra que realmente vai conquistar muita gente. E eu tenho uma paixão muito grande por esse livro, tenho uma paixão muito grande por essa história, e eu tenho certeza que é uma história que vai conseguir atingir muita gente. Bom, sobre a história, né? Eu tenho muito receio quando as pessoas me perguntam, mas do que fala o seu livro? Eu tenho muito receio porque ele tem um segredo muito grande, né? A história é dividida em duas partes, então tem a primeira parte e tem a segunda. Parte 1 e a parte 2. Na parte 1, a gente vai acompanhar a história de dois irmãos que vivem em uma casa. Essa casa fica afastada do vilarejo próximo deles. É uma casa que fica perto de uma floresta, sozinha. E nessa casa moram esses dois irmãos, o Breno e o Tomás, e a mãe deles. Até que um dia, a mãe deles resolve fazer uma viagem. Então ela monta uma mala e simplesmente sai de casa. Isso deixa o Breno extremamente curioso, né? O Breno, ele vai fazer 12 anos de idade, então ele fica muito curioso para saber onde a mãe dele foi. Mas nem o Tomás sabe. Então é um mistério que o leitor vai ter que acompanhar para descobrir para onde é que essa mãe foi. Mas acontece que depois de um tempo eles começam a passar por um desafio. Toda noite a luz da casa se apaga. E em uma determinada noite o Tomás, ele apareceu cortado, rasgado, porque ele foi atacado por um suposto monstro que tá ameaçando a vida dos dois e que agora eles precisam tomar cuidado porque a vida deles está em risco. E é muito legal porque eu tive o desafio de contar a história em duas perspectivas. Na parte 1, o livro é contado pelo Breno, que é o irmão mais novo. Já na parte 2,
o livro é contado pelo irmão mais velho, o Tomás. Então eu tive o desafio de enxergar o mundo pelos olhos de uma criança e de um jovem. É claro que, por eu ser jovem, contar a parte do Tomás foi bem mais fácil. Mas é muito legal ver que mesmo nos desafios, nas dores, nas tristezas, a criança, ela tem essa facilidade de enxergar as coisas com um brilho maior. Por isso que a parte 1 do livro, ela pra mim é muito angustiante. É muito angustiante ver o Breno sofrendo, ver o Breno passando por essas dificuldades. Mas em compensação, a segunda parte do livro é uma parte muito mais tensa, é muito mais pesada, porque a gente está falando de um personagem que passou por muita coisa. O Tomás tem uma vida difícil. O Tomás é um personagem complexo. Ele passou por várias dificuldades na vida. Ele tem segredos, assim como o Breno também tem. E é muito legal porque a gente consegue ver o amadurecimento do personagem. E isso é algo que eu consegui fazer muito bem. Eu acredito que é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. E que agora muita gente que já leu a história, que conhece, gostou do trabalho, gostou da história. E ficou realmente impressionado com o que aconteceu e também com o desenrolar, né? Porque tem um plot twist incrível que eu considero chocante demais, mas ao mesmo tempo é muito legal e faz sentido. Eu tive um professor que leu esse meu livro e ele disse assim: olha, Samuel, até a metade eu pensava que você havia se perdido totalmente, mas quando eu cheguei no final eu entendi. No final tudo se encaixou de uma maneira muito bem orquestrada. Isso, claro, para mim é muito prazeroso saber que eu consegui fazer um trabalho como esse. E agora eu espero que pessoas gostem também, acompanhem o livro. E vai ser uma experiência única para todo mundo que puder ler e que quiser acompanhar essa história comigo. Bom, o livro ele trata de alguns assuntos que eu gosto bastante, então eu falo sobre depressão, eu falo sobre luto, falo também sobre amizade, sobre relacionamentos, sobre carência afetiva, e também eu falo bastante sobre sexo. É difícil tratar esses assuntos numa obra de literatura, porque eu considero, na minha opinião, que hoje em dia a maioria dos livros, muitos livros, na verdade, eles têm essa categoria hot, né? E não foi a pretensão da minha história, e não é, até porque eu trato isso de uma maneira muito mais branda, muito mais cuidadosa. Por quê? Faz sentido com a história, e eu quero aqui trazer não só uma crítica, mas também fazer uma analogia com dores reais, né? É parte, claro, da história, então por isso que eu não vou falar, mas existem aqui particularidades dos personagens, cada um tem uma forma de ser. Eu também gosto de reconstruir algumas imagens que a gente tem. O Breno, por exemplo, por ser um personagem infantil, eu não trato ele com uma inocência generalizada. Na verdade, é um personagem que, apesar de ser criança, ele também tem as suas complicações, ele também tem as suas malícias, ele também tem as suas dúvidas, seus questionamentos. Então, é uma obra bem madura, eu acho, que eu me propus a escrever e que agora eu sinto que é o momento de falar mais sobre esses assuntos, e eu tenho certeza que com essa obra vai ser o pontapé para a gente conseguir contar mais sobre
esses pontos que eu acho que são importantes, não só para mim, mas para a natureza humana, para o ser humano em geral. E eu acho que são muito importantes por causa disso. E eu espero, de alguma forma, ter contribuído para contar dentro dessa história. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre a minha vida, sobre a minha obra. E agora fica a recomendação para você que gosta de uma boa história de suspense, para você que quer conhecer um pouquinho da minha história, leia Na Escuridão. Está disponível pela editora Pauline e você pode contribuir também com essa iniciativa para que mais jovens publiquem as suas histórias e que existam mais opções no mercado editorial. Muito obrigado, eu sou Samuel Araújo e a gente fica por aqui. Até breve.